Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos para mais uma mensagem de Lendo o Manual. E nessa mensagem de hoje iremos dar um término das duas anteriores que nós comentamos acerca do texto que fala do encontro de Jesus com Nicodemos. E hoje nós iremos falar de 4 passos para alcançar a vida eterna. Vamos ler o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, novamente, versículo 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É um texto que repetimos, mas é um texto que podemos extrair mais e mais verdades acerca de uma caminhada para a vida eterna, uma caminhada de fé, uma caminhada para o encontro com Jesus. E hoje nós iremos comentar 4 passos que devemos dar para encontrar a salvação, para encontrar a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Então, os 4 passos são: primeiro, curiosidade; segundo, busca; terceiro, crer; e quarto e último, tomar decisão. Então quero repetir: primeiro, curiosidade; segundo, busca; terceiro, crer; e quarto, decidir. Diante desses 4 passos, nós podemos encontrar na vida de Nicodemos o encontro que ele teve para decidir a sua salvação, decidir se queria ou não a vida eterna. Até porque foi isso que ele foi ao encontro de Jesus. Essa foi a pergunta dele para Jesus: Senhor, o que faço para ter a vida eterna? Essa foi a pergunta principal dele. Mas iremos mencionar o primeiro fato. O primeiro fato fala de curiosidade. Todas as coisas na vida nossa, elas nos trazem curiosidade. E essa curiosidade, ela pode nos levar ao lado bom ou ao lado ruim da coisa, ou ao lado ruim da vida. E é essa curiosidade que nos faz procurar. É a curiosidade que nos faz querer saber mais acerca de uma matéria. É a curiosidade que nos faz ir buscar mais acerca de um assunto específico. É a curiosidade que nos faz encontrar diversas coisas na nossa vida. Assim também como a curiosidade leva pessoas ao caminho errado, como as drogas, por exemplo. Muitas pessoas experimentam por curiosidade e aí essa curiosidade leva à perdição. A curiosidade pode ser uma coisa boa ou não para a vida. Depende do que decidimos, depende do que nos chama a curiosidade, do que nos chama a atenção. E Nicodemos, ele foi chamado a atenção por Jesus por causa de um fato, que nós comentamos no primeiro vídeo e repetimos no segundo vídeo. E esse fato foi o tal que chamou a atenção de Nicodemos ao ponto dele sair do seu lugar de posição de mestre e vir à noite ter o encontro com Jesus, para descobrir, para saber mais acerca daquilo que tinha chamado a atenção dele. Foi chamada a sua atenção e essa chamada de atenção do acontecimento que teve lhe despertou uma curiosidade. E a curiosidade dele era saber como fazer para ter a vida eterna. Por mais que ele fosse um doutor, ele queria saber o que fazer para a vida eterna. Ele queria saber se estava no caminho certo. Ele queria que o Senhor revelasse para ele qual era o caminho que ele deveria seguir. Depois de chamar a curiosidade, ele parte para o segundo passo. O segundo passo de Nicodemos foi buscar. Quando a gente quer algo na nossa vida, quando a gente tem curiosidade por algo na nossa vida, a gente vai em busca. E o que chamou a atenção de Nicodemos foi justamente a salvação, a vida eterna. Era o que ele queria saber. E foi atrás disso que ele foi. Atrás da vida eterna. Ele foi saber o que fazer. Por mais que ele conhecesse as leis judaicas,
Ele queria saber de Jesus o que poderia ser feito para herdar a vida eterna. E aí ele parte para o segundo passo. O segundo passo dele foi a busca. E a busca de Nicodemos foi uma busca diferente, uma busca não tão normal. Por quê? Porque como ele era mestre e estava ali entre os grandes dos sacerdotes, dos fariseus, ele não poderia sair de dia, porque todos os fariseus eram contra Jesus, era contra o ministério de Jesus. E por isso ele foi à noite, para se encontrar com Jesus e também ter a condição de ter uma conversa aberta, de poder ter um diálogo com ele, de poder conversar melhor em detalhes todos os fatos e as suas curiosidades para serem sanadas. Então a busca de Nicodemos foi o segundo passo que ele deu para a salvação. E aí nós partimos para o terceiro passo, que é o crer. E o Senhor fala muito interessante a respeito do crer, porque ele diz acerca do que tinha acontecido no Antigo Testamento, que é justamente a levantada de Moisés naquela serpente, na haste, que nós falamos no vídeo anterior. E acerca daquilo ele estava dizendo que a revelação de Deus era Cristo, que iria ser levantado, que iria ser morto na cruz do Calvário, justamente para sarar o homem que não tinha solução dos seus problemas. E Jesus afirma dizendo: se falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis nas celestiais? Então, o terceiro passo de Nicodemos era crer, era acreditar naquilo que Jesus tinha para dizer a ele. E aí nós vamos para o quarto e último passo, que é decidir. E Jesus é enfático com relação a esse fato. Vamos ler João, capítulo 3, versículo 17 ao 21, para nós observarmos bem como Jesus foi enfático com relação à decisão que Nicodemos precisava tomar. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, amados, vimos o quanto Jesus foi aberto, o quanto ele foi enfático naquilo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: quem crê vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. E aí ele é enfático com isso porque nós não temos como pagar as nossas dívidas. Nós não temos como solucionar os nossos problemas. Nós somos incapazes de fazer isso. A única forma de nós podermos sanar o nosso problema, acabar, aniquilar com o nosso pecado, é por meio de crer no nome de Jesus. Porque o crer no nome de Jesus há poder de sarar as nossas feridas, de sanar os nossos problemas e nos ligar com Deus. Porque é isso que nós precisamos. Porque a partir do momento que nascemos, já fomos desligados de Deus, porque nascemos do pecado. Nós nascemos com a herança do pecado de Adão e Eva. E essa herança que trazemos desde de nascidos, ela é justamente a herança que nos separa, que nos afasta de Deus, é o pecado. Nós nascemos em pecado, nós fomos concebidos em pecado, e a única forma de resolver esse pecado é por meio de Jesus. Por meio de Jesus, que doou a sua vida, que derramou seu sangue na cruz do Calvário
para me salvar e para salvar a você. E é isso que precisamos crer. É que essa morte de Jesus na cruz do Calvário foi o suficiente para sanar os nossos problemas. E o que devemos fazer? Devemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos aceitar a Ele de maneira que devemos crer que o manual, que o livro sagrado é a palavra dele, que nos mostra os passos que devemos dar para a vida eterna. E eu quero lançar um desafio para você. Em todas as atitudes da sua vida, qual a decisão Jesus tomaria? Porque Jesus ele veio à Terra. Jesus ele conviveu como um homem. Jesus ele participou de muitos fatos na Terra. Pelos seus 33 anos de vida aqui nesta Terra. Jesus trabalhou, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus se cansou, Jesus dormiu, Jesus caminhou. Então ele fez diversas coisas que são corriqueiras das nossas vidas. E aí você para pensar, todas as vezes que você for tomar uma decisão, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? E eu tenho certeza que ele tem interesse de mostrar a você qual é a vontade dele. Porque o interesse dele, como eu disse em vídeos anteriores, é salvar a todos. Mas a todos aqueles que querem, que desejam, através do nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Por meio deste vídeo, ó Deus amado, eu te peço a Tua bênção sobre todo aquele que assiste, Senhor. Sobre todo aquele que parou do seu tempo para aprender um pouco do Teu manual, Senhor. E que a curiosidade seja mais e mais, ó Deus, e que todos entendam, Senhor, que o segredo é apenas manusear, que o segredo é apenas aprender a Tua palavra, Senhor, e crer que o Teu sacrifício foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Pai bendito e fiel, abençoe a todos, Senhor. Abençoe a nossa nação, abençoe o mundo, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai, no nome e por amor de Jesus. Amém. Se você gostou, dá um like aí. E se você tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Passa essa mensagem adiante. Deus quer falar ao coração daqueles que assistem essa mensagem. Amém? Que Jesus abençoe.